Oi, pessoal, tô voltando. Deu uma descansada? Já deu uma voltinha? Vamos começar a nossa aula? Então, pessoal, voltando aos nossos combinados, estamos na aula 3, ainda dentro da formação da Primeira República. Estamos na apostila 1, mas agora a gente vai para a página 184, tá bom? Bom, essa Primeira República que está com 4 tipos de projeto, com 4 propostas, 4 grupos brigando para poder participar de como vai mandar na política do Brasil, dessa nova forma de administração, ela precisa ter um código de comando, né? Uma organização na política. E essa organização se dá através da criação de leis. E onde ficam as leis? Na Constituição. Tá? Então, a gente vai começar a elaborar as leis de um país através da Constituição. Então, o tema principal dessa nossa aula hoje será a questão da Constituição da República. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Papelzinho, como sempre eu falei, se puder estar com a apostila aberta, se precisar, pausa o vídeo, tá bom? Bom, a Constituição que o Brasil vai elaborar no ano de 1891, lembrando que a República foi feita em 1889, tá bom? Bom, essa primeira Constituição aqui da República, que a gente vai ter várias, esse ano vocês vão aprender comigo, ela foi uma Constituição promulgada. O que é isso? Ela teve a votação, ela teve o consentimento dos políticos que estavam elaborando o seu texto. Então, todos votaram e concordaram com as leis que foram elaboradas ali. E quem foi o modelo de inspiração para essa Constituição? Os Estados Unidos, que já tinha sido uma colônia, que tinha implementado esse sistema de república, sistema de eleição de presidente. Então, eles se inspiraram nas ideias da República dos Estados Unidos, tá? Na Constituição dos Estados Unidos, tá bom? Principalmente quando ela propunha isso aqui, pessoal, ó, o federalismo. O que é isso? É um país dividido em estados, em federação. E essa federação, em conjunto, forma um país, tá bom? Bom, as antigas províncias, as antigas regiões passam a ser chamadas de estado. Que estado? São Paulo, Minas Gerais, Minas Gerais, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Recife, Maranhão, ok? Esses estados vão ter uma autonomia administrativa. Cada estado vai ter uma lei própria, alguma organização própria. Se você parar para pensar hoje, nesses tempos de contenção e isolamento social, alguns estados tomaram medidas próprias, outros estados de outra maneira. E o governo federal, medidas que uniam todos esses estados. Então, a autonomia dos estados quer dizer isso. Eu crio um país que cada unidade do país se chama estado, federação, e esses estados, essas porções do país têm leis locais próprias, tá bom? O Brasil, por sua vez, passou a ser chamado República dos Estados Unidos do Brasil. E quem disse que a gente um dia não foi Estados Unidos, hein, galera? Eu também moro nos Estados Unidos. Vocês estão querendo ir lá para a gringa? Olha os Estados Unidos aqui. Sério, dá uma olhadinha numa moeda, tá? Quando você pega uma moeda, vem escrito isso. Esse modelo é chamado federalismo, tá bom? A República Brasileira, ela passa a ser governada com 3 tipos de poderes. O poder executivo, o judiciário e o legislativo, tá? Ó, aqui tem um exemplo de poder executivo, judiciário e legislativo federal e aqui os estaduais, os locais. O executivo federal, o principal, está na figura do presidente da República. O legislativo, que faz as leis, que elabora as leis, está na mão tanto do Senado quanto dos deputados federais. Já o judiciário está na mão dos tribunais federais, tá? Seria aqueles ministros Marco Aurélio de Mello e outros mais, tá bom? Já no poder federal, o poder executivo, quem põe as leis em práticas, seria um governador. O legislativo
seria as assembleias estaduais na figura dos deputados estaduais e o poder judiciário nos tribunais de justiça. Seriam aqueles tribunais, igual tem a justiça aqui em São José, o Tribunal de Justiça, tá bom? Então, seria essa a divisão. A Constituição, então, foi elaborada por um grupo que todos apoiaram. O Brasil foi dividido em estados, igual você conhece hoje, mas cada estado pode ter leis próprias, não que superem a lei federal, mas eles podem ter leis locais. O Brasil passou a ser chamado Estados Unidos do Brasil, né, República Federativa dos Estados Unidos, e passamos a ter 3 tipos de poder: poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eita, achei. Dentro ainda dessa nossa Constituição, quem poderia votar? Quem escolheria os políticos que fariam as leis do Brasil? O voto seria universal masculino. O que seria isso, Maria? Para todo mundo? Não, gente. Para falar a verdade, esse voto ele era mais excludente do que includente, ou seja, ele abandona um grupo da sociedade. Quem era o grupo que não poderia votar aqui nessa fase? Mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados, tá? Não militares, gente, soldados de baixa patente. Por que padres e soldados? Vocês vão ver que os padres, porque vai ter uma característica aqui embaixo, ó, e os soldados, porque caso eles não gostem do processo, eles poderiam se mobilizar e fazer uma revolução, tá bom? Se a gente ponderar e fazer uma escala, pôr uma balança, quem participava da política do Brasil, na verdade, era menos de 10% da população brasileira. Ó, lá na página 184, acho legal você fazer essa anotação. Tem uns tópicozinhos lá, tá bom? O voto é aberto, então quando você vai assinar lá, quero votar no candidato tal para governador, vereador, prefeito, presidente, eu agora fico sabendo, todo mundo fica sabendo em quem você votou. Então o eleitor deveria declarar abertamente, escrever num livro e todos saberiam que estava escrito em quem você votou. As eleições seriam diretas, o que é isso? Você vota no candidato, desde que você seja homem, tenha mais de 21 anos, não seja analfabeto, não seja mendigo, padre e soldado, ok? A Igreja Católica separa da participação na política, na administração do Brasil. Agora o Brasil cria um título de Estado laico. Olha aqui a palavrinha Estado laico. Laico é sem influência religiosa na política, tá? O nosso Brasil, até a República, a religião principal e oficial do Brasil era o catolicismo. A partir de agora, passa-se a haver a liberdade de culto, ou seja, você pode ter outra fé que não a cristã católica, tá? Você pode ter outro tipo de fé. O problema é o seguinte: até então, quem cuidava de vários documentos de registro de organização da administração do Brasil eram as igrejas, principalmente com registro de óbito, registro de casamento, de propriedade. Isso agora sai da mão da igreja, sai da mão das paróquias e vai para a mão dos cartórios. Então, o Estado realmente se torna laico, sem influência religiosa na documentação e sem influência religiosa com orientação de fé, de dogma, tá bom? Outra coisa que até então não existia é o direito do habeas corpus. O que é isso, Maria? Que palavra em latim estranha é essa? Habeas corpus é o direito de defesa. Quando alguém é condenado a um crime ou acusado de um crime, ele agora pode se defender. Antes, nem todos podiam ter esse direito à defesa, tá bom? Então, vamos lá. Precisou pausar? Precisou fazer alguma anotação aí? Então, vamos embora. Aqui, eu vou te pedir para que você olhe com muito carinho essa tabela da página 187, porque quando você olhar aqui, ó, então, o total da população era 30 mil. Depois, 7 mil são excluídos porque são analfabetos,
Não, 30 mil não, gente, 300 mil. Foi mal. 7 mil são excluídos, 4 mil também por serem mulheres, 3 mil por serem estrangeiros, e aqui uma galera menor de 21 anos. Por que o modelo federalista favorecia as oligarquias estaduais? Como eu falei para trás, pessoal, as oligarquias estaduais tinham uma autonomia de fazer as suas leis. Então, eu vou pedir para você colocar aí, ó, questão da autonomia para fazer as leis, podiam tomar as suas decisões de caráter local, principalmente na questão economia, favorecendo as elites agrícolas, principalmente ou plantadores de café, plantadores de algodão e plantadores de borracha. Tá, borracha não, do látex, né? Tudo bem? Em um de seus capítulos da Constituição, escrevia-se: todos são iguais perante a lei. Considerando essa tabela e essa frase, será que na prática isso acontecia? Claro que não, né, pessoal? Nem todos eram incluídos, você pode anotar esse grupo aqui, caracterizando por 90% da população. 90% da população brasileira não tinha direito a voto, porque não englobava aqueles critérios da Constituição que nós falamos para trás. Se precisar, volta no vídeo para você ver, tá bom? Fui. A República do Brasil, ou República Velha, para falar a verdade, gente, o Brasil República, ele é até hoje. Ele começou em 1889 e ele vem até hoje, 2020, tá bom? Mas a primeira fase, o início da República, ele é dividido em duas etapas. Como é lá no início, eles dão o nome de República Velha. É a primeira fase, o começo dessa trajetória do nosso país de ter uma república. Quais são as duas fases da república? Eu coloquei uma imagem bem engraçada para te ajudar a lembrar. Primeira etapa é chamada República das Espadas. Já te explico por quê. Vai de 1889 a 1894. Bem curtinho. Por que espada? Porque quem vai assumir o governo do Brasil nos dois primeiros momentos serão militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Quando eles saem do governo, vêm as oligarquias, os fazendeiros, principalmente aqueles que cuidavam do café. Porém, quem cuidava do café em outros estados que não São Paulo, principalmente Minas, dizia-se que era a política do café com leite. De quando a quando? Vai de 1894 a 1930. Pessoal, é legal fazer uma tabelinha. Se eu fosse você, faria uma linha, traçaria uma linha e colocaria República das Espadas de uma cor, República Oligárquica de outra. Ok? Essas questões caem bastante em prova, não só nas minhas, nas provas externas. Lembra aí da P1, tá? Da prova ângulo. Mais um jeito para você guardar quem tá, né? Aquela orientaçãozinha da tabela que eu fiz. República das Espadas. O general Deodoro da Fonseca e o general Floriano Peixoto. Tá? E aqui a figura da República da moça. E a República Oligárquica, República dos Fazendeiros, tá bom? Bom, primeira fase da República das Espadas, a gente vai dizer que foi o governo dos dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Notem que eles ficam pouco tempo no poder, tá? O governo deles é bem rápido, eles vão enfrentar muito conflito, muito problema. Por quê? Porque é o período de transição, né? Então, quem pega o período de transição sempre enfrenta mais problema, tá bom? Bom, estamos na página 185, hein? Fica de olho nisso. Tá prestando atenção? Ei, foco, volta. Bom, no governo do Deodoro, eu preciso te destacar algumas coisas que aconteceram, tá? Nem todas elas têm na sua apostila. Então, essa página aqui é legal você pausar e fazer a anotação. Primeira coisa, anulou tudo que era característico do Império. Formas de administração, decretos, brasão, símbolo, forma de governo é anulado,
tá bom? Então anula tudo que era como governo de um rei, normas de um governo de um rei, cancelou tudo, principalmente os símbolos, hein, pessoal? Convoca uma constituinte, convoca a elaboração de uma constituição, e ele é um político, como ele é o primeiro presidente da República, ele vai ter que adotar uma política econômica para ajudar os fazendeiros, principalmente plantadores de café, de sair de uma crise econômica, tá? Por quê? Ele cria uma política chamada política do encilhamento. Quem vai ser o ministro vai ser o Rui Barbosa, tá bom? E essa medida econômica tinha uma função de tirar o Brasil da crise, mas o país todo? Não. Os plantadores de café, tá? Ó, não se esqueça, plantadores de café. Por que essa medida? Ele vai fazer o seguinte: toda safra de café que não for ser vendida, o governo vai comprar, ele vai estocar em outro período, ele vai revender. Além disso tudo, ele estimula que um fazendeiro que não estava querendo plantar café porque estava tendo pouco lucro, agora ele planta café. Caso ele não venda para o mercado externo, o governo brasileiro compraria essa safra, tá bom? O problema é que isso vai dar uma crise gigantesca lá na frente. Guarda isso aí de informação. Esse momento, o Deodoro da Fonseca vai enfrentar muito problema. Por quê? Porque o parlamento, que era o órgão transitório ali, tipo lá na Inglaterra, que regulamentava o poder do presidente, não vai ter apoio, não vai apoiar o Deodoro, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Como ele não está dando conta, ele está tendo muita crítica desse parlamento, ele acaba renunciando. E aí assume um novo presidente. O próximo presidente, que é o segundo presidente do Brasil, que também é um militar, então é o segundo presidente da República das Espadas, ele se chama Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, ele recebe um apelido chamado Marechal de Ferro, não mal de maldade, tá, gente? Mal aqui é a abreviação de Marechal. O Marechal, ele vai tentar unir todos os grupos da República sobre o seu comando, todos os grupos políticos sobre o seu comando. Mas ele, para ele fazer isso, ele batia de frente com os fazendeiros. O que ele faz? Ele passa a agradar a classe média e a classe baixa do Brasil. Como? Fazendo medidas populares, medidas que agradassem a população. Diminuiu o preço do aluguel. Ô, gente, se em 2020 alguém me falar que o preço do aluguel abaixou, eu já vou ficar feliz. Imagina lá no começo da República. Vai fazer casas populares, gente, não é casa do Bolsa Família, Bolsa Vida, Casa Construção, não, tá? São casas humildes mesmo, em pequeno número, ele não faz muita casa popular. Ele vai mandar demolir cortiço. O que é cortiço, Maria? São casas de moradias muito pobres, seriam casas hoje como se fossem casas da periferia, casas feitas de madeira, casa que moram muitas famílias em um único cômodo, que não tinha esgoto, que não tinha infraestrutura. E esses cortiços ficavam muito na região central do Rio de Janeiro, porque era mais barato o aluguel nessa região, tá bom? E uma curiosidade, o imposto sobre a carne. A carne fica mais barata e o povo come. O problema é que isso é uma medida para o povo, mas ele vai enfrentar um combate político muito grande, porque lá no sul do Brasil está tendo uma revolta chamada Revolta Federalista, tá? Essa revolta federalista, ela vai envolver dois grupos. O grupo dos pica-paus, chamados chimangos, que queriam uma forma de governo acompanhando o presidente, acompanhando o Marechal Deodoro, tá? O Marechal Floriano Peixoto, desculpa, tá? E um outro grupo chamado Maragatos, que queriam um parlamentarismo, que queriam um limite do presidente, do poder do presidente ilimitado. Esses dois grupos estavam brigando na região sul do Brasil. O que o Floriano Peixoto vai fazer? Vai meter o bedelho nessa briga, vai apoiar os pica-paus, os chimangos, a galera que apoiava
a forma de governo presidencialista. O que vai desencadear? Os contrários aos federalistas, que eram os maragatos, né, que eram a favor de um parlamento, passam a criticar o Deodoro. E todo mundo que era contrário ao governo de um militar passa também a criticar o Deodoro. Ele passa a enfrentar uma crise política que era local, vira em esfera maior, tá? Esse problema vai começar a desenvolver uma outra revolta de soldados aqui na região do Rio de Janeiro. Mas fazendeiros apoiavam o Deodoro. Eles diziam o seguinte, ó, eles preferem engolir um militar fazendo coisas erradas, metendo o pé pelas mãos, do que voltar a ter um rei governando o Brasil, tá? Então, nesse momento, os interesses dos cafeicultores estavam garantidos. Pessoal, eu vou pausar o meu vídeo aqui para você dar uma volta, descansar, para não ficar muito cansativa a nossa aula, tá bom? Depois eu volto.